Olá, pessoal. Eu sou Germane Correia, professora de matemática de uma escola da rede estadual de Pernambuco. Tenho mestrado em ensino das ciências e hoje vou apresentar aqui no COINTER o meu trabalho. É um relato de experiência que foi desenvolvido com os meus alunos da segunda série do ensino médio sobre pensamento computacional com o seguinte título: Aprendendo com os jovens, explorando os pilares do pensamento computacional na prática educacional. Quando a gente fala sobre pensamento computacional, a gente atrela essa metodologia à tecnologia. E, de fato, tem uma relação entre pensamento computacional e tecnologia. O pensamento computacional ele está relacionado à resolução de problemas. E aí eu trago dois autores importantes, que o primeiro vem falar aqui. O pensamento computacional está relacionado com a resolução de problemas, a concepção de sistemas e a compreensão do comportamento humano, utilizando conceitos fundamentais da ciência da computação. Já Nunes vem dizer para a gente que o pensamento computacional é o conjunto de habilidades frequentemente empregadas na criação de programas de computador, sendo também uma metodologia eficaz para resolver problemas reais. Então, o que a gente pode entender como pensamento computacional? É o pensamento da máquina associado à resolução de problemas reais. É como se a gente usasse a ciência da computação, a ciência da programação, para resolver problemas do nosso cotidiano, problemas reais. E aí, o pensamento computacional, ele tem como base quatro pilares, que são decomposição, padrões, abstração e algoritmo. A decomposição é a fragmentação do nosso problema. Então, a gente tem um problema real, a gente fragmenta esse problema real em problemas menores, para buscar padrões, que é o nosso segundo pilar do pensamento computacional. A gente busca padrões para, de uma certa forma, ganhar agilidade na solução do nosso problema. O terceiro pilar é a abstração. Nesse pilar, a gente seleciona os pontos mais importantes que vão nos auxiliar na nossa solução e a gente descarta os elementos que não são importantes. Por fim, a gente tem um algoritmo, que é a união dos pilares anteriores. É como se fosse o passo a passo da solução do nosso problema. E aí, como é que se estrutura esse relato de experiência? Como eu havia falado, foi desenvolvido na segunda série do ensino médio na escola da rede estadual de Pernambuco. Então, foi proposta uma eletiva sobre pensamento computacional com o seguinte objetivo: identificar problemas reais e buscar soluções para esses problemas reais, baseado na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E aí a gente iniciou essa eletiva trabalhando com atividades diárias. Os pilares do pensamento computacional foram apresentados e a gente associou esses pilares do pensamento computacional às atividades diárias, como, por exemplo, lavar roupas na máquina de lavar. Então, a gente não pode pegar todas as roupas e colocar de uma vez só na máquina de lavar. A gente precisa usar os pilares do pensamento computacional e a gente faz isso de forma intuitiva. Então, a gente tem a decomposição, a gente separa as roupas coloridas das roupas brancas, por exemplo. A gente busca padrões, por exemplo, as roupas brancas são todas lavadas com o mesmo método de lavagem. A gente usa os mesmos produtos e assim por diante. Depois, a gente avançou e falamos um pouquinho sobre bugs na programação. A máquina, ela só entende a programação, ou seja, a linguagem que a máquina entende é a programação. Nós, seres humanos, temos muitas linguagens, a linguagem visual, a linguagem falada mesmo, e aí a gente tem meios de comunicação. A máquina ela só entende a programação. Então, se você tem um robô, por exemplo, você quer que o robô execute uma determinada tarefa, você tem que dizer detalhadamente o que ele precisa fazer. Isso a gente pode associar muito ao chat GPT, né, que é tão utilizado, né? Porque a gente dá uma informação para o chat GPT, a gente quer uma resposta quando a gente dá uma pergunta, mas a gente tem que dar o máximo de características possíveis para que a máquina nos forneça uma resposta adequada. Diante disso, com as atividades diárias, os pilares do pensamento computacional, a gente observou que os alunos estavam tendo muitas dificuldades em associar esses pilares do pensamento computacional às atividades do dia a dia, às atividades da escola também. E aí foi proposta uma oficina denominada Pilares do Pensamento Computacional em duas partes. A primeira parte da oficina foi a parte teórica, em que foram distribuídos para os grupos da turma. A turma foi dividida em grupos e cada grupo recebeu um tema.
Então, aqui eu coloquei só alguns dos temas que foram trabalhados. Astronomia, oceanos e mares, sustentabilidade, entre outros. Cada grupo teve que fazer uma pesquisa geral sobre esses temas e fazer uma apresentação para a turma, que poderia ser através de QR Code, podcasts e vídeos. O incentivo seria que cada apresentação dessa tinha que ser de uma forma criativa, para que todo mundo entendesse e não fosse uma coisa monótona. Essa primeira parte da pesquisa foi essencial para a segunda parte da pesquisa aqui da oficina, que foi exatamente a construção de jogos. Então, na segunda parte, a gente teve a construção de jogos, mas não era qualquer tipo de jogo. Era um jogo que tivesse como base os pilares do pensamento computacional em sua construção. Na primeira parte da segunda etapa, que foram os jogos elaborados, a gente teve o roteiro para a construção de jogos. A gente sabe que, para a gente ter um jogo de verdade, ele precisa seguir alguns critérios. E aí foi entregue a esses grupos um roteiro para a construção dos jogos, né? Então, eles precisavam construir um jogo que apresentasse os pilares do pensamento computacional com a temática escolhida da primeira etapa da oficina. Inicialmente, eles precisavam desses dados da primeira etapa para criar a narrativa do seu jogo. Depois, criar o objetivo do jogo, elaborar as regras, pensar na jogabilidade, para que o jogo ele pudesse ser atrativo e fácil de jogar. Diante desse roteiro, depois que os alunos trabalharam em cima desse roteiro, a gente foi para a segunda etapa, que foi, de fato, a elaboração dos jogos. Nessa oficina foram criados 7 jogos, mas aqui eu trouxe apenas 2 para mostrar. Vale salientar que a gente aqui não quer mostrar o jogo em si, a gente não quer mostrar as funcionalidades do jogo. A gente quer mostrar os pilares do pensamento computacional por trás de cada um desses jogos. Então, o primeiro jogo, que é Resgate na Floresta, a gente tem como pilares do pensamento computacional. Primeiro, a decomposição, que seria separar a missão de resgate em etapas, como localizar os animais, criar estratégias de resgate, executar as operações. O reconhecimento de padrões, identificar padrões de comportamento dos animais ou padrões de obstáculos na floresta. Depois, a abstração, que é focar nos elementos essenciais da floresta, como os tipos de obstáculos e animais. E, por fim, o algoritmo, planejar rotas de resgate e métodos para superar obstáculos de forma eficiente. Esse resgate na floresta é um jogo de tabuleiro e cada número desse está associado a uma carta. E essa carta é onde a gente envolve essas missões de resgate e essas especificidades de cada animal e das operações a serem executadas. O segundo jogo que foi elaborado Exploradores do Oceano, foi um bingo em que, ao invés de números, a gente tinha elementos do oceano. Então, os pilares do pensamento computacional nesse jogo foram decomposição, desenvolver as regras e formato para a criação das cartelas de bingo com os elementos do fundo do mar, criar e escolher imagens representativas do tema. O reconhecimento de padrões ficou como identificar um padrão comum para todas as cartelas, a grade de 4x4 com diferentes elementos do fundo do mar, determinar um método para garantir que os sorteios sejam aleatórios e que cada elemento tenha a mesma probabilidade de ser sorteado. Nesse tópico do reconhecimento de padrões, a gente vê também uma associação com a matemática, que é o que propõe a BNCC, né? Que a gente traga esses pilares do pensamento computacional para o nosso cotidiano e também para a rotina educacional, atrelando com as disciplinas. A abstração ficou em focar nos elementos essenciais do jogo, como os nomes e as imagens dos elementos do fundo do mar e como eles serão representados nas cartelas. O algoritmo, por fim, foi gerar cartelas, realizar o sorteio e conferir o ganhador. Então, o que a gente percebe desses 2 jogos criados? Que a proposta da oficina ela foi sim efetuada, foi sim concluída. Por quê? Para a construção do jogo, a gente precisava usar os pilares do pensamento computacional e os grupos conseguiram, sim, fazer essa tarefa. Então, por fim, nós temos que a base comum curricular destaca a relevância desse conhecimento a fim de capacitar os estudantes para solucionarem desafios reais do cotidiano. Durante toda a oficina, a gente observou o engajamento dos estudantes, porque todas as etapas da oficina exigiam uma posição ativa desses estudantes. Todos os jogos que foram criados na oficina, eles foram testados e aprimorados pelos estudantes antes da versão final. Então, no dia que todo mundo apresentou os seus
trabalhos, os seus jogos concluídos. Fizemos um rodízio dos jogos, então cada grupo trocou o seu jogo com outro grupo para que testasse. E no final a gente fizesse algumas adaptações e algumas sugestões para que a gente obtivesse a versão final desses jogos. Como propostas futuras, a gente ficou com construção desses jogos em materiais mais resistentes para apresentar a outros públicos da comunidade escolar e elaborar uma amostra científica na escola voltada para o tema pensamento computacional e tecnologia. Como agradecimentos aos estudantes da Escola de Referência Ensino Médio de Gravatá pelo empenho e dedicação da disciplina, à gestão escolar pelo apoio e comprometimento com a educação de todos os estudantes e ao Cointer PDVL 2024 pela oportunidade de compartilhar essa experiência com os demais professores nesse evento. Muito obrigada.